Nas paz, amém? Nas paz? Aqui não. Nas paz? Agora eu ouvi. Vamos colocar de pé. Nessa noite, a gente está começando hoje a continuar, a gente fala muito de sono. Verdadeiramente, cada um de nós somos funcionários. Somos funcionários. A oportunidade que você tem de falar de Jesus, você vai falar com o Senhor. Você é um missionário. Às vezes, missionário, o pessoal está sempre assim: missionário tem que viajar, fazer missões. Não é preciso. Tem aqueles que Deus separa e envia. Tem aquele que Deus separa e contribui. Tem aquele que Deus separa e dobra o seu joelho. Somos os missionários de Jesus. E nesta noite, vamos louvar a Ele, ao Todo-Poderoso, o Rei dos Reis. Eu não sei, mas quando os irmãos aqui costumam ouvir louvores no YouTube, né? Vocês têm costume de olhar nos comentários? Eu estava ouvindo louvor. Eu gosto muito de ouvir, de ver os comentários embaixo. E um jovem estava falando que esse louvor que ele ouviu, ele estava prestes a se matar. Mas quando ele ouviu esse louvor, Deus completamente ele falou com ele e mudou a sua vida. Olha a importância. E tem, às vezes a gente quer escutar algum louvor de baixinho, mas outras pessoas têm que aumentar. Aumenta. Olha que grande importância é isso. Ele ouviu o louvor. Ele ia tirar a sua própria vida. Mas Deus falou com ele através daquele louvor. Olha só que bondade de Deus. Olha só que Deus trabalha em nossas vidas. Na verdade, se você tiver a oportunidade de ouvir o louvor no YouTube, vai aqui nos comentários, você vai ver grandes coisas feitas do Senhor. Vai ter grandes comentários, grandes testemunhos de vida. Essa é a vontade do nosso Deus. Às vezes Deus está te usando de uma maneira ou de uma forma a qual nós não sabemos, mas Deus está te usando. Porque você é um funcionário. Você é de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, porque nós servimos a Ele. E também, Senhor, tudo, conforme a tua vontade, o teu querer, porque o Senhor é Pai. O Senhor é quando me levanto todo tempo tu és tão bom.
Cadê ela? Petra. Ah, ela aí. Seja bem-vinda, Petra. Em nome de Jesus. O que nós vamos falar para ela? Glória a Deus. Tem nossa corretora também, Mônica. Nossa querida Diomar, seu esposo, todo mundo ali, a família está ali. Mas eles já são de casa já, glória a Deus. Não são mais visitantes, não. Amém? As crianças estão com oportunidade de apresentar uma peça em nome de Jesus. Exatamente o motivo, talvez seja nós vamos apresentar uma ordem. É um fato que acontece em outros países, e a gente vai estar falando sobre a China. O nome dessa peça é A Fé Vigorosa de uma Criança. Então a gente fica ligadinho, é forte, é impactante. Vamos ficar ligadinho e ver o que Deus quer falar conosco, tá bom? A gente vai estar arrumando aqui rapidinho as coisas que vou ajudar na Cláudia. Agora vai ser a cena das crianças na escola. Só um fundinho que tal aí para botar. Amém.
escola dominical. Bom dia, crianças. Bom dia, crianças. Como foram durante a semana? Foram bem? Sejam fortes no Senhor e na força do seu poder. Levem as boas novas aos cativos. Jesus os libertou. Tia, hoje a Manu foi na escola. Manu, você foi punida hoje na escola? Porque ela disse que não vai desistir da escola dominical. Manu, você foi muito corajosa. Mas a Manu, crianças, não pode ser a única a ser punida por não negar a Jesus, por ir à escola bíblica dominical e estudar a palavra de Deus. Abra os seus livros. São novos, sim. Esses são os materiais pelos quais a gente estava orando, lembra? Polícia! Depressa, esconda os livros. É ela! É ela! É ela! O que você está ensinando para as crianças? Eu ensino essas crianças a fazer as tarefas da escola. Não é nada de errado com isso. Que isso? Eu ensino essas mentiras na escola! Me levem, mas deixem as crianças em paz. Não!
será que nós somos cristãos em todas as circunstâncias? Será que negaremos Jesus quando vier as provações? Apenas para refletir. Agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos irmãos, a paz do Senhor. Enquanto eles estão aqui arrumando, como os irmãos viram nessa cortometragem da exposição à Igreja na China, né, nós vimos crianças ousadas, crianças corajosas que não abandonaram a fé. E uma mãe apenas, né, representando a minoria que é o cristão verdadeiramente sincero diante do Senhor. O trigo e não o joio, que não abandonou a fé, que abriu mão dos filhos nessa peça, né, para não abandonar o Senhor Jesus. E nós vimos que a Bíblia é proibida, o estudo da palavra, falar do nome do Senhor, proibido. Naquele lugar e tantos outros. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos o que eu estava lendo essa semana no portal guia.com.br, e eles têm também uma página no Instagram e está sempre dando notícias a respeito da igreja espalhada por todo o mundo. E me impactou bastante essa notícia de que um povo lá na Indonésia, muito afastado da civilização, eles foram alcançados por um casal de missionários. E está assim a matéria, só um resumo para os irmãos. Tribo remota da Indonésia comemora a chegada do Novo Testamento em sua língua. Um casal, Stephen e Carolyn Brockett, são missionários em meio a uma tribo de um dos lugares mais remotos do mundo. Há 23 anos, eles estão anunciando o Evangelho ali. É uma área isolada que só pode ser acessada por meio de pequenos aviões. Somente pilotos experientes conseguem chegar à região, formada por vales profundos e pouca estrutura aérea. Mas esse pessoal chegou lá 23 anos atrás. E aí, eles têm uma língua própria, né? E eles já estavam sendo ali, ouvindo a palavra do Senhor, sendo evangelizados, mas eles não tinham uma Bíblia na sua própria língua. Então, um trabalho de 20 anos, os irmãos levaram 20 anos para traduzir a Bíblia na língua daquele povo. E aqui diz o seguinte: os moradores comemoraram a chegada da sonhada Bíblia, Novo Testamento, irmãos, nem a Bíblia toda, tá? 20 anos para ser traduzido, com a ajuda de 4 membros daquela tribo. Eles receberam a chegada da sonhada Bíblia em sua língua nativa, dançando e gritando de alegria, porque eles não tinham uma Bíblia. E aí o Espírito Santo falou no coração, e eu creio que está falando no coração dos irmãos nessa noite. O que a gente está fazendo com a nossa Bíblia, ou com as várias Bíblias que a gente deve ter dentro de casa? Porque às vezes a gente tem Bíblias em traduções diferentes, né? Linguagem contemporânea, linguagem de João Almeida, várias traduções. O que a gente está fazendo com o uso da liberdade que a gente tem aqui no Brasil? De ter essa porta aqui aberta, de a gente ter acesso à Bíblia, até aplicativo no telefone, a gente pode andar com a Bíblia na mão. A gente tem lido a palavra do Senhor, irmão, a gente tem estudado, a gente tem recebido com alegria o que o Senhor tem nos dado na sua palavra. Porque muitos irmãos gostariam de ter o privilégio que a gente está tendo aqui nessa noite e não tem. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. O grupo está com mais um livro de oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Era mais depois desse livro, nós vamos fazer a palavra. Glória a Deus.
E agora vem a palavra de Deus, nossos corações. Abra suas mentes, corações, que Deus vai falar conosco através da sua palavra, já falou até agora. Amém? Vamos estar orando por ela para trazer a palavra. Amém?
nosso Deus, nosso Pai, aqui, Pai, tua serva, tua filha, que está aqui hoje para dar mensagem, a palavra do céu para nós. Eu sei que você está falando com ela, que ela tem tudo na mente, no coração, para nos trazer aqui, que venha falar diretamente do céu para nós. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Senhor para a igreja, amém? Seja Deus. E quero já começar agradecendo pelo convite da nossa irmã missionária, irmã Valéria, né? E de todo o corpo missionário dessa igreja, o pastor também, né? Que assim permitiu que ela assim estivesse fazendo, em nome de toda a igreja. Eu louvo ao Senhor por essa oportunidade de estar aqui para pregar a palavra do nosso Deus, né? Agora, porque nem a minha cunhada que me relatou ontem, ela está procurando o óculos dela e de repente achou um óculos que não era o que ela queria e botou no rosto aí. Ela se espantou quando o ar de um óculos bateu no outro. O óculos já estava. Eu estou mais ou menos assim, né? Procurando óculos. Glória a Jesus. E o tema que nos está aqui proposto aqui nessa noite, louvado seja o nome do Senhor. Vamos e façamos a obra do Senhor. Quem tem sede, venha. Louvado seja o nome do Senhor. E quando a nossa missionária passou esse tema aqui para mim, eu só enxerguei a última parte. Quem tem sede, venha. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Apocalipse, capítulo de número 22. Versículo de número... Vamos começar no versículo 1 e vamos ler depois mais 2 versículos, ok? Aleluia, Jesus. Apocalipse 22, último capítulo da Bíblia Sagrada. Versículo de número 1 diz assim: E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de uma de outra banda do rio estava a árvore da vida que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Agora você vai dar um saltozinho aqui no versículo 16 e depois o 17. Diz assim: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E toda a igreja juntamente comigo, e o Espírito e a esposa dizem: Vem. E quem ouve, diga: Vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Aleluia. Oh, glórias a Deus. Podeis assentar-se exaltando, bendizendo, adorando o nome do nosso Deus, porque Ele e só Ele é digno. Oh, aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero destacar aqui a visão do apóstolo João, que foi tomado ali para que o Senhor mostrasse a ele coisas excelentíssimas, como dizia o apóstolo Paulo, coisas inefáveis ali foram mostradas ao apóstolo João, e nessa cena ele vê ali o trono do Senhor, o trono do Cordeiro, e que em volta desse trono havia um rio puro de água da vida, claro, como cristal, ou seja, de águas cristalinas, águas vivas.
Quando nós falamos de águas vivas, nós precisamos entender que estamos falando de água da fonte, água corrente. Não estamos falando de água de cisterna, água parada, mas estamos falando de uma fonte que jorra e corre. Isso é água viva. E no versículo de número 17 diz assim que o Espírito e a esposa dizem: vem. Quem ouve, diga vem. Quem tem sede, venha. Quem quiser, tome de graça da água da vida. E a gente percebe que há ali como um contágio, porque o Espírito Santo, ele se une à sua esposa, e a esposa aqui é a igreja do Senhor já glorificada, e ali numa só voz, em uníssono, ela vai fazer o convite: vem. E vem para onde? A gente retorna ao capítulo 22, versículo 1. Vem para este lugar que tem água viva. E quem ouve, diga vem. Parece assim que ele está fazendo um convite e há como que um contágio. Ouviu, automaticamente passa também a ser o convidador. No mesmo instante que recebe o convite, ele passa a ser também aquele que vai convidar. E já o Espírito Santo começa a falar conosco. Por quê? Porque o discípulo vai gerar discípulo. O Espírito, a igreja, vai convidar. E aquele que ouve automaticamente vai passar também a ser missionário. Esse também vai convidar. Vem. Quem ouve, vem. Quem tem sede, vem. Oh, glória a Jesus. Mas aí resta-nos aqui dizer que há aqui uma coisa interessantíssima dentro de tudo isso, porque há um convite sendo feito e nós percebemos que quem faz esse convite é o Espírito e a esposa. Mas nós também sabemos que há um inimigo da igreja, há um inimigo de Deus. Esse inimigo chamado Satanás, ele também procura imitar tudo que Deus faz. Se há um espírito e há uma esposa, há também um espírito maligno e há também uma falsa esposa, que o capítulo 17 de Apocalipse vai relatar que essa é a prostituta. Eu sei que é uma palavra muito ruim de nós ouvirmos, prostituta. Como essa palavra possa estar na Bíblia Sagrada? Mas é interessante porque o próprio Espírito Santo é que conduz os escritores do Novo Testamento, bem como do Antigo Testamento. E nós vamos ver aqui no capítulo 17, eu peço que você preste bastante atenção, porque há revelação nessa noite, e eu creio que vamos sair daqui mais cheios do Espírito Santo, porque temos chegado aqui neste lugar. Preste atenção, capítulo 17, de 1 até o versículo 3. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças, e falou comigo dizendo-me: vem, mostrar-te a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas. Versículo 2 diz: com a qual se prostituíram os reis da terra e os que habitam na terra se enderedaram com o vinho da sua prostituição. E levou-me em espírito a um deserto. Repita comigo: levou-me em espírito a um deserto. E vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheio de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E eu quero aqui destacar que no versículo 1, esse anjo está mostrando a João aquilo que era conhecida naquele tempo, uma imagem, que inclusive foi descoberta no ano 71, uma moeda com a seguinte imagem: uma mulher nua,
e portava em sua mão uma taça de ouro, e essa mulher estava assentada sobre 7 colinas, e essas colinas tinham ao seu redor muitas águas. Essa imagem que está ali numa moeda do ano 71 descreve exatamente a cidade de Roma, que fora construída sobre 7 colinas. E quando nós lemos lá no capítulo 22, aquele que tem sede, venha. Porque quando falamos de água, falamos daquilo que é fundamental para a sobrevivência, não só humana, mas de toda a natureza. E se formos só falar do ser humano, cerca de 70% da nossa constituição, do nosso corpo, é de água. Então, se falamos de água, falamos de vida. É de vida que estamos falando. E a água é tão importante, Deus queria deixar isso tão indelével em sua palavra, que já no capítulo 1, no versículo de número 2, capítulo 2, versículo de número 10, o Senhor fala a respeito de um rio que corta o jardim do Éden e que rega todo o jardim do Éden, mantendo o jardim vivo. Lá estão as águas a passarem. Nós também vamos encontrar em outras passagens, lá no Salmos 46, versículo 4, aleluia, o salmista vai dizer: ao rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Aleluia. Ezequiel 47, versículo 1, diz assim: eis que saíam as águas de debaixo do umbral do templo. No versículo 7, aí no capítulo 47, ele diz: eis que a margem do ribeiro, ele está voltando. Um anjo leva também Ezequiel em uma saída em volta do templo. Ele observa que há ali uma nascente que está vindo de debaixo do umbral da porta do templo. E essa nascente vai correndo para fora do templo e vai sair em direção ao Mar Morto. Até então, parece que não tinha mar nenhum ali. Parece que vai enchendo ali aquelas águas que a princípio brotam de maneira tímida e vão enchendo todo aquele lugar. Quando ele está voltando, no versículo 7, já não é mais somente uma nascente, mas é um ribeiro que enche todo aquele lugar, de tal forma que Ezequiel não consegue mais voltar andando. Ele tem que passar flutuando. E nas águas que estão completamente cheias, o anjo vai dominar ali o ambiente. Ezequiel perde o controle, ele já não tem como colocar os pés no chão, os pés dele estão ali debaixo das mãos do anjo, controlando todo o ambiente. Perceba a importância das águas em relação à comunhão com Deus. E nós vamos mais profundo nisso aí, porque Ezequiel vai ser antes ainda de Zacarias 14:8, que diz: naquele dia também acontecerá que correrão a Jerusalém águas vivas. Percebemos em todos esses versículos que lemos a importância da água para trazer vida a ambientes que antes eram deserto e sem vida alguma. As águas, elas modificam ambientes. Aonde antes não tinha vida, passa a ter vida. Água é fundamental para a vida. Falar de água na Bíblia é falar de vida. E é disso que nós queremos falar. Nós lemos aqui no capítulo de número 17 que um anjo leva João e vai mostrar aquela imagem que todo mundo estava acostumado a ver. Ele não poderia falar claramente porque ele era um prisioneiro. E
coisa que ficasse muito clara, aquele que lesse, muito clara, de forma que parecesse até desafiadora, ele não conseguiria passar essa palavra adiante. Então ele vai falar de forma simbólica. Ele não vai falar claramente que ele está falando de Roma, mas todo aquele que conhecia a história de Roma saberia que era disso que estava sendo dito. Então todos que conheciam Roma sabiam que essa prostituta
Aleluia. E nós encontramos hoje, nós bem encontramos hoje, aquilo que o apóstolo Paulo, ele descreve muito bem quando ele diz acerca dos falsificadores da palavra. Porque a palavra é essa fonte de águas vivas. Aleluia. E se você ainda não está entendendo bem o que é isso, eu quero que você medite sobre aquela mulher samaritana que ela foi ao poço de Jacó e Jesus vai pedir água. Eu não vou dar muitos detalhes direto. E Jesus vai pedir água àquela mulher e ela vai pegar e tem todo aquele diálogo e Jesus fala para ela: se tu souberas quem é que te pede água, tu me pediria e eu daria. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E ela vai ainda questionar: por que é que vai tirar? E Jesus falou assim: olha, essa água aí que você está procurando, você vai tirar agora e vai tornar terceiro. Você vai ter que comprar aqui para pegar. Mas aquele que toma da água que eu dou, nunca mais vai ter sede. Dentro dele, eu vou fazer brotar um manancial. Entenda bem isso. Se você hoje acha que uma roupa da moda é tudo que eu preciso hoje para me sentir bem, para ficar bem, e você vai comprar aquela roupa da moda, logo aquela moda vai passar, logo aquela roupa vai envelhecer, aquilo já não te servirá mais. Quantas coisas, é aquela mulher perfeita ali, olha linda de mini saia, olha ali, um dia você consegue aquela mulher e ali você vê que na verdade aquela mulher não era aquela princesa que você pensava. Aquela mulher, ela virou as costas para você e aquilo só te trouxe dor e sofrimento. Tantas coisas nós achamos que é a fonte da alegria, é tudo que nós precisamos. E na verdade tudo aquilo vai passando. E nós percebemos que no final nós temos aqui pelo menos 3 necessidades que só são supridas na verdade quando temos essa fonte que vai jorrando todos os dias e se renovando. Nós necessitamos de amor. Amor verdadeiro. Que só encontramos no Senhor. Ainda sejamos traídos por um amigo ou por alguém que nós amamos, mas se nós temos essa fonte dentro de nós sabemos que temos o amor contínuo do Senhor. O Senhor vai nos renovar eternamente. Mas se firmamos a nossa fé, a nossa esperança, tão somente nesse amor passageiro, nós vamos ao chão e não vamos mais nos levantar. Precisamos também de segurança. Necessitamos de segurança, de coisas, de pessoas que nos trazem segurança. Louco é quem casa com alguém que não traz segurança. Mas se de todo aquela pessoa que nós achávamos que tínhamos segurança nos decepcionar, o Senhor traz segurança. Ele vai te dizer: filho, eu não te deixarei nem me levantar.
abre aspas, corrigido. Eu estou bebendo água aqui, está escapando aqui, vou voltar. Aleluia. Corrigindo os erros que, abre aspas, eles dizem que a Bíblia tem. E pessoas se dirigem para uma igreja para serem instruídos pela inteligência artificial. E o que acontece? Eles vão em busca de uma água que não pode saciar a sede da alma do homem. Nós também encontramos nos dias atuais também a Bíblia inclusiva, a Bíblia que é adotada pelo grupo LGBTQIAZ, e eles tiraram da Bíblia tudo aquilo que eles dizem que é homofóbico, tudo aquilo que é machista, segundo as palavras deles, tá? Tudo aquilo que é agressivo, tá? Foi cortado da Bíblia. Agora pergunto eu, se nós começarmos a cortar a palavra de Deus, no final das contas teremos água viva que sacie verdadeiramente a sede que nós temos de estar plenos com Deus? Porque a palavra, ela só é a palavra de Deus com aquelas coisas que nós gostamos de ouvir e com aquelas coisas que nós não gostamos de ouvir. Aleluia! Isso é Bíblia. Por isso falei a respeito da palavra prostituta, que palavra forte. Difícil no dia de hoje. Porque as pessoas querem fazer o que querem na Bíblia, mas elas não querem ser nominadas. Ninguém tem nada a ver com isso, mas Deus, o Todo-Poderoso, que fez o homem do pó da terra, Ele dá nome àquilo que está ali, indelével, e que ao homem não compete querer apontar, mas Deus pode dizer: você está agindo, você é. Oh Deus, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, santo e poderoso é o nosso Deus. E é por isso que eu trago aqui um paralelo aqui, o Espírito e a noiva, ou a esposa. Do outro lado há também um Espírito, Satanás, e há também uma mulher, mas não é a esposa, é a prostituta que tenta continuamente desfazer esse casamento. Ela tenta entrar no meio da esposa e do noivo, oferecendo aquilo que parece que é água, mas é um vinho de abominação ao Senhor. Oh, Jesus.
Aleluia. Os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, idólatras, qualquer que ama e comete a mentira. Olha que coisa forte, gente. Que coisa forte. Porque nós queremos sempre assim carimbar. Não, esse é homicida, esse vai para o inferno. Mas esse é mentiroso, esse vai para o inferno também. Os cães ficaram de fora. Que cães são esses? Aí é uma grande discussão aí. Para os judeus, os cães eram todos aqueles que não eram da religião judaica. Há aí também uma interpretação que fala a respeito de uma prática cananeia, que eles chamavam a respeito daqueles que praticavam a religião cananeia, que eram dados a sexo, a prostituição cultural, eles chamavam de cães. Seja como for, aqui João está dizendo que todo aquele que não busca o Senhor vai ficar de fora. Evangelho de Mateus, no capítulo de número 25, as noivas prudentes, as noivas loucas, 5 prudentes, 5 loucas. As 5 levaram ali a sua vida, e as imprudentes levaram a sua vida de maneira inconsequente, como se o noivo jamais viesse. Ainda dá tempo para dormir mais um pouco? Vou dormir mais um pouco. Provavelmente só vem amanhã, dá tempo de comprar mais óleo se faltar. Mas o fato é que o noivo veio quando elas menos esperavam. E de repente, a meia-noite se ouve aquela voz: aí vem o noivo. Eita! Que voz é essa? Quem é? A Bíblia não diz o nome porque não interessa o nome. O Espírito e a noiva dizem: ele está vivo. Ele está voltando. Prepara-te, ó igreja, para te encontrares com o teu Deus. Eita, Jesus da glória. E o noivo chega e entra com as bodas, com as 5 prudentes. E o que acontece? Acontece que aquelas outras 5 ficam de fora e começam a bater e abre, queremos entrar, abre. Ele falou assim: em verdade eu digo, eu não vos conheço. Ficarão de fora. Mas, para nossa alegria, no versículo 17, o Espírito e a noiva estão renovando o convite. Vem, vem agora, vem sem demora, vem depressa, vem saciar tua sede, vem mergulhar nesse manancial, vem agora, vem se lavar, há um convite sendo feito. Todo aquele que ouve nessa noite, vem depressa. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu vou pedir que a igreja se coloque de pé. Oh, aleluia. Oh,
Glória a Deus. É o primeiro dia, estamos aqui, encerrando o primeiro dia. Convidar o pastor Eco para estar orando, uma despedida, e o pastor Tibol para dar uma bênção apostólica. Em nome de Jesus, eu agradeço a rica oportunidade que Deus nos deu hoje, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pai Santo, nós glorificamos e exaltamos o teu nome santo, maravilhoso, pela oportunidade que nós temos de estarmos aqui esta noite para glorificar e exaltar o teu santo nome e a bendita. Pai, estamos neste primeiro dia de conferência missionária, que o Senhor esteja guiando todos esses outros dias que vão vir pela frente, e que nós sejamos impactados, Senhor, pela obra missionária e pelo trabalho de missões, Senhor Deus, e que queiramos verdadeiramente fazer esta obra do Senhor Deus. Agora, Pai Santo, guia-nos em segurança para os nossos lares, debaixo da Tua graça misericordiosa, e que tenhamos um fim de noite abençoado e uma madrugada na Tua presença, Senhor. Para a glória, a honra e o louvor do teu nome santo, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus, nosso amado e Pai, da graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão, a consolação, a alegria e a unção do teu Espírito eterno e soberano Deus sejam uma realidade presente e constante nessas vidas, ó Pai, em todos os dias da nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Aqueles que fazem parte da liderança da associação ali, amanhã lá no Egito Pequeno, a partir das 9 horas. Graças a Deus, uma noite abençoada.
Eu não